não bastasse matar e comer a carne da vítima, o personagem real de quem falaremos hoje ainda escreveu uma carta contando os detalhes do que fez. Albert Fish, comedor de crianças. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho o quanto antes, pois nunca se sabe o que virá a seguir. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Fish também era conhecido como Homem Cinzento, Lobisomem de Wisteria, Vampiro do Brooklyn, Maníaco da Lua e Bicho-Papão. Nomes do monstro que se escondia por trás de seu disfarce de bom moço, que mesmo nos momentos em público, quando tratava bem a todos, sua mente diabólica já começava a maquinar maldades futuras, muitas delas para um futuro bem próximo a partir dali. Mas era quando ficava sozinho com as vítimas que seu lado monstruoso se manifestava com maior intensidade, e as atrocidades que ele foi capaz de cometer são simplesmente inacreditáveis. Albert Fish era filho de Randall e Ellen Fish. Nasceu na capital americana, Washington, em 19 de maio de 1870. Doenças mentais faziam parte do histórico da família, incluindo tios, irmão e a própria mãe. Diante desta informação, fica menos difícil de entender o abandono da família em relação ao garoto quando ele ainda era uma criança pequena. Por este motivo, ele cresceu em um orfanato onde, segundo Fish, era um lugar onde as crianças eram tratadas com brutalidade, no qual ele foi cruelmente espancado com frequência. Tais relatos poderiam trazer uma expressão de dor e tormento a um adulto que os conta, não é mesmo? Mas não para a criança que Fish começou a se tornar. Ainda de acordo com ele, a violência a que foi exposto começou a lhe dar prazer e ele passou a sentir vontade de se sujeitar a isso novamente. Ele viu outras crianças do lugar se sujeitar a coisas pelas quais elas não deveriam passar naquela idade. Quando ele estava com 12 anos, Ellen, sua mãe, então viúva, estava empregada pelo governo e conseguiu tirá-lo do orfanato. Durante o tempo em que esteve lá, teve pouca educação formal e aprendeu a trabalhar mais com as mãos do que com o cérebro. Em 1890, ele teria se mudado para Nova York e foi a partir daí que, segundo Albert Fish, começou a trabalhar como garoto de programa e passou a molestar crianças. Como fazia para se aproximar delas? Ele as atraía para longe de casa, de suas famílias, torturava-as de maneira inimagináveis, finalizando com o estupro. O tempo foi passando e seus métodos só piorando. Como se tortura e estupro não fosse cruel o bastante, ele passou a matar e comer a carne das crianças que estuprava. Você poderia imaginar que um monstro desses pudesse um dia tornar-se um pai? Nem nós. Mas em 1898, aos 30 anos, ele casou-se e acabou tendo 6 filhos. Depois que a esposa de Fish fugiu com outro homem em 1917, as crianças passaram a sofrer abusos por parte do próprio pai, sendo obrigadas por ele a fazer parte de seus jogos sadomasoquistas, incluindo a penetração por objetos que as faziam sangrar. Além disso, ele também introduzia agulhas em suas peles. Após o fim de seu casamento, ele escreveu para as mulheres que encontrava nos classificados de jornais e nas cartas, ele falava em detalhes sobre as fantasias sexuais que gostaria de realizar com elas. Diante do que já sabemos sobre ele até aqui, dá para imaginar o teor das cartas e o quão repulsivas elas deveriam ser. Justamente por este motivo, nenhuma delas foi respondida e seus conteúdos nunca foram divulgados, mas foram usadas como provas diante do tribunal. Albert Fish trabalhou como pintor de casa e trabalhou em vários estados do país.
Acredita-se que ele tenha escolhido estados com maior percentual de população negra, pois, naquela época, a polícia americana não costumava dar tanta importância ao sumiço de crianças afrodescendentes. Por isso, grande parte de suas vítimas tinham este perfil. Em 1928, o jovem de 18 anos Edward Budd publicou um anúncio no jornal no qual procurava por trabalho para que pudesse ajudar a família. Fish respondeu ao jovem apresentando-se como Frank Howard, um suposto fazendeiro de Long Island, e encontrou-se com a família de Edward para tratar do assunto. Assim, combinaram um bom salário que fez a família pensar que seria o emprego perfeito e então marcaram um retorno dali a uma semana para que o rapaz pudesse ir com ele. Em seu retorno, em 4 de junho, o generoso Sr. Howard levou presentes para todas as crianças da família Budd e ficou com eles durante o almoço, comportando-se como um amável avô. Nesse momento, ele já tinha escolhido uma vítima e, para atraí-la, disse à família que tinha que ir a uma festa de aniversário infantil na casa de sua irmã e que depois disso ele, Eddie e um amigo que também trabalharia com ele partiriam. Assim, perguntou se a família não deixaria que Grace, sua filha mais velha, de 10 anos, fosse com ele até a festa. A família, iludida, vestiu a menina com sua melhor roupa de domingo e a entregou nas mãos de quem jamais a deixaria voltar. Durante 6 anos, o desaparecimento de Grace foi investigado até que, em 11 de novembro de 1934, uma carta anônima, endereçada à Sra. Budd, chega em suas mãos contando detalhes horrendos sobre o assassinato de sua pequena Grace. Ela foi levada para uma casa abandonada em Worcester, Nova York, estrangulada, cortada em pedaços e comida. Através da carta, a polícia chegou ao autor dela e do crime. Após ser pego, Fish começou a contar, com um sorriso demoníaco no rosto, sobre todas as outras centenas de crianças contra quem cometeu crimes tenebrosos. No início de seu julgamento, em 11 de março de 1935, o criminoso alegou insanidade mental para que fosse inocentado. O conhecedor nato de diversas doenças mentais disse que havia vozes em sua cabeça que lhe mandavam matar crianças. Após 10 dias de julgamento, o júri o considerou são e culpado por todos os crimes, mesmo diante do diagnóstico de loucura dado por vários psiquiatras. Fish foi condenado à morte na cadeira elétrica e foi executado em 16 de janeiro de 1936 em Sing Sing. Há rumores de que Albert Fish descreveu o momento de sua execução como a última emoção sexual. Na carta enviada à Sra. Budd, Albert Fish explica seu fascínio por carne de crianças. Se você tiver coragem, continue aqui, pois as palavras a seguir fazem parte do conteúdo da carta. Querida Sra. Budd, em 1884, um amigo embarcou como trabalhador braçal de convés no navio Steamer Tacoma, o capitão John Davis. Eles velejaram de San Francisco para Hong Kong, na China. Quando chegaram lá, ele e 2 outros homens foram para a terra e ficaram bêbados. Quando voltaram, o navio tinha ido embora. Aqueles eram tempos de fome na China. Carne de qualquer tipo custava de 1 a 3 dólares a libra. Tão grande era o sofrimento entre os pobres que todas as crianças com menos de 12 anos foram vendidas como comida para manter vivos os outros famintos. Um menino ou menina com menos de 14 anos definitivamente não estava seguro nas ruas. Você poderia ir a qualquer loja e pedir um bife, cortes de carne ou picadinho do corpo nu de um menino ou menina, que seria trazido exatamente à parte desejada por você, que seria cortada dele. A parte de trás de meninos ou meninas é a mais doce parte do corpo e era vendida como costela de vitela, no preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu gosto por carne humana. Quando voltou para Nova York, ele sequestrou 2 meninos de 7 e 11 anos.
Levou-os para sua casa, tirou a roupa dos dois e os amarrou nus no armário. Então queimou tudo deles. Inúmeras vezes, todo dia e noite, ele os espancou e os torturou para fazer com que sua carne ficasse boa e suculenta. Primeiro ele matou o menino de 11 anos, porque ele tinha as nádegas mais gordas e, é claro, mais carne. Cada parte do corpo foi cozida e comida, exceto a cabeça, os ossos e as tripas. Ele foi assado no forno, todo o seu lombo, fervido, grelhado, frito e refogado. O menino pequeno era o próximo e tudo aconteceu da mesma maneira. Nessa época, eu estava morando no 409, na Centésima Street, bem próximo a esse amigo. Ele me falou com tanta frequência de como a carne humana era tão gostosa que eu decidi prová-la. No domingo, 3 de junho de 1928, telefonei para eles no 406. Trouxe-lhes um pote de queijo e morangos. Nós almoçamos, Grace sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la, naquele momento. Com a desculpa de levá-la a uma festa, você disse sim. Ela poderia ir à festa comigo. Eu a levei a uma casa vazia em Westchester, que já tinha escolhido. Quando chegamos lá, disse a ela para ficar no quintal. Grace colheu flores selvagens. Eu subi as escadas e tirei toda a minha roupa. Sabia que se não o fizesse, ficaria com o sangue dela nas roupas. Quando eu estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então me escondi no armário até que a menina entrasse no quarto. Quando ela me viu completamente nu, começou a chorar e tentou correr escadas abaixo. Eu agarrei e ela disse que ia contar para a mãe dela. Tirei a roupa de Grace, deixando-a nua, como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu a asfixiei até a morte, então a cortei em pequenos pedaços para poder levar a carne para meus aposentos. Cozinhei e comi aquilo. Como era doce e saboroso seu pequeno lombo assado no forno. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro. Eu não a estuprei, embora pudesse tê-lo feito, se tivesse desejado. Grace morreu virgem. Mesmo diante da negação de estupro à pequena Grace, as investigações detectaram fortes indícios de que Fish estava mentindo. Comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo.